Você já parou para pensar no que significa o céu inteiro ficar em silêncio de repente? Eu não estou falando de um silêncio comum. Não é a ausência de barulho que sentimos numa madrugada qualquer. É um silêncio que interrompe o próprio ritmo da eternidade. Um silêncio que não nasce do vazio, mas da expectativa. Foi isso que João descreveu quando viu o Cordeiro abrir o 7º selo. De repente, tudo parou. Não houve cânticos, não houve vozes, não houve trovões. Houve silêncio. Meia hora de silêncio no céu. Quando eu leio isso, algo me inquieta profundamente. Porque o céu não é um lugar silencioso. O céu é movimento, é adoração constante, é som, é glória, é vida pulsando sem cessar. Então, se o céu ficou em silêncio, algo absolutamente sério estava prestes a acontecer. Algo que não dizia respeito apenas ao céu, mas à terra, a nós. João não diz que o silêncio foi causado por medo. Ele não diz que foi confusão. Ele não diz que foi caos. O silêncio veio porque todos entenderam o peso do que estava para ser revelado. É como se o universo inteiro tivesse prendido a respiração. Anjos, seres celestiais, tronos, tudo em absoluto respeito. Porque quando Deus silencia o céu, é porque a história entra em um ponto sem retorno. Eu fico imaginando esse momento. O céu inteiro atento. Nenhuma asa batendo, nenhuma voz ecoando, nenhuma música, apenas consciência, apenas reverência, apenas a certeza de que o juízo estava avançando mais um passo. E isso me faz pensar, se o céu silenciou diante do que viria, por que nós hoje tratamos tudo com tanta normalidade? Vivemos dias barulhentos, notícias constantes, opiniões o tempo todo, discussões, distrações, entretenimento sem fim. Mas espiritualmente, algo está estranhamente silencioso. Não porque Deus parou de falar, mas porque poucos estão dispostos a ouvir. E talvez esse silêncio descrito no Apocalipse não seja apenas um evento futuro, mas um espelho do nosso tempo. Um alerta. O silêncio no céu não foi vazio. Ele foi carregado de significado. Foi o intervalo entre a misericórdia e o juízo, entre a paciência e a resposta final, entre o aviso e a execução. Deus não age de forma impulsiva. Antes do derramar dos juízos mais severos, houve silêncio, como se o próprio céu reconhecesse tudo o que precisava ser dito. Jay foi dito. Isso me leva a uma pergunta desconfortável, e eu faço essa pergunta a mim mesmo antes de fazer a você. Será que ainda estamos levando a sério os alertas que já recebemos? Ou estamos vivendo como se nada estivesse acontecendo? João viu 7 anjos receberem 7 trombetas logo após o silêncio. Nada foi aleatório, nada foi precipitado. O silêncio preparou o ambiente. O silêncio separou o antes do depois. E quando as trombetas começaram a soar, não havia mais espaço para ignorância. O tempo da indiferença havia terminado. Existe algo profundamente solene nesse trecho. Deus não explica tudo. Ele não faz discursos longos. Ele silencia. E o silêncio fala mais alto do que 1000 palavras. Fala de justiça. Fala de verdade. Fala de consequências. Fala de um Deus que é amor, mas também é santo. Quando olho para o mundo hoje, eu vejo sinais por todos os lados. Confusão moral, inversão de valores, guerras, rumores de guerras, medo coletivo, ansiedade constante. Tudo parece acelerar. E no meio disso tudo, muitos perguntam, onde ideas esta? Mas talvez a pergunta certa seja outra. Estamos preparados para ouvir quando ele decidir falar ou silenciar? O silêncio no céu não foi o fim. Foi o aviso final, antes da ação. E isso muda completamente a forma como eu leio esse texto. Porque não é apenas sobre o futuro, é sobre agora, é sobre discernimento, é sobre entender que Deus sempre dá sinais antes de agir. E quando o céu silencia, é porque o relógio espiritual está marcando um momento decisivo. Esse silêncio não foi dado para assustar, mas para despertar, para chamar a atenção, para fazer refletir. Porque depois do silêncio, nada permaneceu como antes. Você já parou para pensar no que aconteceria se tudo ao seu redor simplesmente silenciasse? Eu estou falando de um silêncio tão profundo que parece que até o céu se calou. E naquele instante, você sente a presença de algo maior do que tudo que já conheceu. É como se o mundo estivesse preso entre o respirar da criação e o silêncio absoluto da eternidade. Eu quero que você imagine comigo. Não é apenas um som que desaparece, é uma sensação, um peso que você sente no peito. Um vazio que parece tocar a alma. E sabe, ao longo do tempo, percebemos que este silêncio não é apenas literal. Ele é simbólico, um alerta, um chamado para enxergarmos o que estamos ignorando em nossas próprias vidas. No momento em que o céu ficou em silêncio,
Eu senti que algo profundo estava acontecendo, algo que não podia ser ignorado. Não é algo que você lê em qualquer livro ou que escuta em uma conversa comum. É algo que precisa ser sentido, percebido. É como se toda a criação estivesse suspensa, esperando por um gesto, uma ação, uma decisão, e a conexão com o que nos rodeia nunca foi tão clara. O silêncio nos força a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar nossas próprias escolhas e entender que cada ação nossa reverbera de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. Eu me peguei refletindo sobre isso. Quantas vezes vivemos em meio ao barulho, ao excesso de informação e deixamos passar sinais que poderiam mudar tudo? Você sente essa mesma inquietação que eu senti? Porque a experiência que eu estou compartilhando não é só minha. É um convite para que você também se conecte com algo maior, algo que vai além do que podemos ver ou tocar. E nesse silêncio, há uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse nos empurrando para tomar consciência de coisas que ignoramos por muito tempo. É impressionante perceber como pequenos detalhes, quase invisíveis, começam a se destacar. O que parecia ordinário se transforma em extraordinário quando o céu se cala. E aí eu me pergunto, estamos preparados para ouvir o que realmente importa? Enquanto o silêncio se estendia, eu percebi algo que mudou completamente minha visão sobre tudo. Não era apenas um silêncio natural. Era uma mensagem, uma comunicação que ultrapassava palavras e sons. Eu sentia a presença de algo que não precisava de voz para se fazer notar. E é exatamente isso que faz deste momento tão impactante. Ele nos desafia a perceber sem ouvir, a compreender sem ver, a sentir sem tocar. É uma lição sobre percepção e consciência, algo que os dias atuais muitas vezes nos fazem esquecer. Vivemos rodeados de distrações, e quando o silêncio nos encontra, somos forçados a enfrentar a realidade sem filtros, sem distrações, apenas a verdade nua e crua. E eu sei que você está se perguntando como isso se conecta com o hoje. Eu também me perguntei, e a resposta é clara. O silêncio no céu não é apenas um fenômeno do passado. Ele é um espelho do que acontece no mundo moderno. Quantas vezes deixamos de ouvir sinais importantes porque estamos ocupados demais com o barulho da rotina, com a correria, com notícias que nos distraem do essencial? É exatamente aí que o silêncio se torna uma lição viva. Ele nos obriga a prestar atenção ao que realmente importa, a nos reconectar com a nossa essência e com aquilo que muitas vezes ignoramos em nossas próprias vidas. Durante esse momento de reflexão, eu senti que cada segundo do silêncio carregava um peso espiritual. Não é exagero dizer que era como se o universo inteiro estivesse aguardando a nossa resposta. E é nesse instante que a história do silêncio no céu nos ensina algo profundo, que há consequências invisíveis para cada escolha que fazemos, e que o equilíbrio do mundo espiritual e físico depende de uma consciência desperta. Eu percebi que estar atento ao que nos rodeia, as mensagens sutis da vida, pode transformar completamente nossa percepção do que significa viver de forma verdadeira. Agora, enquanto eu compartilho isso com você, quero que sinta o impacto desse momento. Imagine-se parado, em meio a um silêncio absoluto, sentindo a gravidade de cada segundo e a importância de cada decisão. É nesse espaço que a reflexão se torna poderosa, e é exatamente isso que torna a narrativa do silêncio no céu tão relevante, até para os dias de hoje. Não é apenas uma história antiga, é um alerta para cada um de nós, um convite para acordarmos, para olharmos ao redor e para compreendermos que a vida, por mais agitada que seja, sempre nos dá sinais, sempre nos desafia a ouvir o que realmente importa. E então, diante de tudo isso, eu quero que você me diga, já percebeu como a atenção aos detalhes, mesmo nos momentos de maior silêncio, pode transformar nossa compreensão do mundo? Esse silêncio não é vazio, ele é pleno de significado. E se você estiver atento, ele revela coisas que jamais imaginaríamos. E é exatamente essa conexão entre o passado e o presente, entre o espiritual e o real, que torna essa experiência tão poderosa e ao mesmo tempo assustadora. É a chance de entendermos que a vida é mais profunda do que imaginamos, e que cada instante, cada momento, carrega um peso que não podemos ignorar. Você já sentiu que existe algo acontecendo acima de nós que não conseguimos compreender completamente? É como se o mundo inteiro estivesse respirando em uníssono, e de repente, um momento de silêncio absoluto nos obrigasse a perceber a fragilidade e a grandiosidade da vida ao mesmo tempo. Eu sei que isso pode parecer distante, quase inacreditável, mas a sensação de vazio e de reverência que surge nesse instante é impossível de ignorar. É como se cada célula do nosso corpo se conscientizasse
de que estamos participando de algo muito maior, algo que ultrapassa nosso entendimento humano. E eu quero que você imagine comigo, o silêncio não é apenas a ausência de som. Ele é a presença daquilo que não conseguimos nomear, do invisível, do espiritual, do eterno. Enquanto eu caminhava mentalmente através desse silêncio, percebi algo que mudou completamente minha percepção sobre o mundo e sobre minha própria vida. Cada instante parecia carregar uma carga de significados, de mensagens ocultas que só poderiam ser sentidas, não ouvidas. E é incrível perceber que, muitas vezes, é justamente nesse espaço de ausência de ruído que conseguimos ouvir a verdade mais profunda. Imagine o céu em silêncio, as criaturas celestiais contidas em sua própria reverência, e nós, humanos, tentando compreender o incompreensível. É nesse momento que entendemos o valor da atenção, da percepção, da sensibilidade para aquilo que realmente importa. E então, eu me dei conta de como este silêncio está conectado com os dias de hoje. Vivemos em um mundo cheio de distrações, de barulhos constantes, de informações que nos atropelam a cada segundo. Quantas vezes deixamos de perceber os sinais sutis que a vida nos envia porque estamos ocupados demais com coisas superficiais? O silêncio do céu nos ensina que há momentos em que precisamos parar, refletir e nos conectar com algo maior do que nós mesmos. E é exatamente essa mensagem que faz deste fenômeno algo tão poderoso. Ele nos obriga a confrontar a verdade que muitas vezes ignoramos, a olhar para nossas escolhas, nossos hábitos, nossas prioridades. Enquanto eu refletia sobre isso, percebi também que o silêncio carrega uma dimensão de alerta. Não é um simples vazio, é uma pausa que nos chama à consciência. É como se o universo estivesse nos dizendo: atenção, este é o momento de refletir, de despertar, de perceber o que é realmente essencial. E é nesse ponto que se torna impossível não sentir a responsabilidade de nossas ações. Cada decisão que tomamos, cada palavra que dizemos, cada gesto que fazemos, reverbera de maneiras que não conseguimos mensurar completamente. O silêncio nos obriga a reconhecer que há consequências invisíveis para tudo o que fazemos, e que a vida, a espiritualidade e o mundo ao nosso redor estão profundamente conectados. Enquanto o tempo parecia se estender nesse momento, eu me vi analisando minha própria vida e questionando minhas escolhas. Eu percebi que, muitas vezes, vivemos em uma espécie de automatismo, sem nos dar conta da magnitude do que nos rodeia. O silêncio se tornou um espelho que refletia não apenas o mundo ao meu redor, mas também o meu próprio interior. Eu senti que cada pensamento, cada memória e cada emoção eram ampliados, intensificados pela ausência de sons externos. E é exatamente nesse estado que conseguimos enxergar a realidade com clareza, perceber a essência das coisas, compreender o que é passageiro e o que é eterno. E então veio a compreensão de que esse silêncio também traz esperança. Apesar de sua intensidade quase assustadora, ele não é um aviso de destruição, mas uma oportunidade de transformação. É um convite para que despertemos para o que realmente importa, para que mudemos aquilo que podemos e para que nos conectemos com o espiritual, com o divino, com a essência da vida. E eu quero que você sinta isso comigo. O silêncio é uma ponte entre o visível e o invisível, entre o presente e o eterno, entre nossas preocupações diárias e a consciência de algo muito maior. Enquanto eu compartilhava essa experiência, percebi que a história do silêncio no céu não é apenas um relato antigo. Ela é uma mensagem viva que nos desafia até hoje. Ela nos ensina que mesmo em meio à rotina e às distrações, precisamos encontrar momentos de reflexão, de introspecção, de conexão com algo que transcende nossa compreensão. E é exatamente essa capacidade de se conectar, de perceber, de compreender, que transforma a narrativa do silêncio no céu em algo atemporal, relevante e profundamente impactante para quem está disposto a ouvir, a sentir e a refletir. E nesse ponto, eu quero que você imagine comigo: e se todos nós conseguíssemos sentir a profundidade de cada momento de silêncio, e se pudéssemos perceber que cada instante é uma oportunidade de transformação, aprendizado e conexão com o divino? Eu sei que pode parecer difícil, mas a experiência que estou compartilhando com você prova que é possível. Basta estar atento, consciente e aberto para ouvir o que não é dito, ver o que não é mostrado e sentir o que não pode ser tocado. E é exatamente isso que torna este momento tão poderoso, tão transformador e tão necessário nos dias de hoje. À medida que eu continuava a refletir sobre esse momento de silêncio celestial, comecei a perceber como ele se conecta profundamente com nossas próprias vidas
e decisões diárias. É impressionante como um instante de quietude pode revelar tanto sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor e sobre o que realmente importa. É como se cada segundo suspenso no ar carregasse uma mensagem, uma advertência, um convite para despertar e perceber o que muitas vezes ignoramos. Eu sei que pode parecer abstrato, quase místico demais, mas essa experiência mostra que há sinais sutis, sinais que apenas aqueles que param para observar conseguem enxergar. Enquanto eu mergulhava nessa percepção, senti que o silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele é pleno, intenso, vibrante em sua própria essência. Ele nos obriga a confrontar nossas verdades internas, a refletir sobre nossos medos, dúvidas e até mesmo nossas crenças mais profundas. Pense comigo, em um mundo cheio de ruídos, de distrações constantes, de informações incessantes, quantas vezes deixamos de ouvir a voz interior que nos guia? Quantas vezes não percebemos os alertas sutis que surgem ao nosso redor, porque estamos ocupados demais com coisas superficiais? É nesse contexto que o silêncio do céu se torna uma lição, um exemplo de como a atenção plena e a conexão com o divino podem transformar nossa percepção da vida. E eu quero que você entenda algo importante. O silêncio também revela o poder da expectativa. Ele nos coloca em estado de alerta, nos prepara para acontecimentos que talvez não consigamos compreender completamente no momento, mas que inevitavelmente afetarão nossa realidade. É como se o universo estivesse nos dizendo: este é o momento de observar, refletir e se preparar. E ao pensar nisso, percebi que muitas vezes passamos por situações em nossas vidas que nos parecem comuns, mas que carregam significados profundos que só podem ser compreendidos quando paramos para perceber. Quando nos permitimos ouvir o que não é dito, sentir o que não é visível e compreender o que não é imediato. Enquanto eu me aprofundava nessa experiência, senti que cada detalhe do mundo ao nosso redor começa a ganhar sentido. O vento que passa silencioso, a luz que penetra entre as nuvens, o movimento das estrelas, tudo parece fazer parte de uma narrativa maior, algo que conecta o humano ao divino, o terreno ao celestial. E é justamente essa conexão que torna o silêncio tão transformador. Ele não é apenas um fenômeno, ele é uma ponte, uma oportunidade de enxergar além do óbvio, de perceber aquilo que muitas vezes deixamos passar despercebido. E é impossível ignorar que este silêncio também provoca medo e admiração simultaneamente. É um lembrete da grandiosidade da criação, da complexidade da vida e da responsabilidade que temos em relação a nossas ações. Cada gesto, cada pensamento, cada palavra que emitimos carrega um peso invisível, e o silêncio nos obriga a reconhecer isso. Eu sei que pode parecer desconfortável, mas essa consciência é essencial para compreender a verdadeira magnitude de nossa existência e para despertar para aquilo que é realmente relevante. Enquanto eu refletia sobre tudo isso, comecei a fazer uma conexão direta com os dias atuais. Vivemos em uma era marcada pelo caos, pelo barulho constante, pela pressão das redes sociais, das notícias e das expectativas. Nesse contexto, o silêncio do céu se torna uma metáfora poderosa. Ele nos lembra de que precisamos pausar, observar, refletir e nos reconectar com aquilo que realmente importa. É uma lição de atenção, de percepção, de conexão com o divino e com o nosso próprio interior. E é justamente nessa pausa, nesse momento de contemplação profunda, que percebemos a oportunidade de transformação. O silêncio nos mostra que há uma ordem oculta, uma lógica invisível, que governa os acontecimentos e que nos ensina a agir com mais consciência e responsabilidade. Ele nos desafia a questionar nossas escolhas, nossos valores e a maneira como vivemos. E eu quero que você sinta comigo. É justamente nesse confronto com o desconhecido e com o invisível que encontramos a verdadeira sabedoria, aquela que transcende o imediato e que conecta o humano ao eterno. Por fim, eu compreendi que o silêncio no céu não é apenas uma narrativa antiga, um evento isolado ou um conceito abstrato. Ele é uma lição viva, relevante, aplicável e profundamente transformadora. Ele nos ensina que o poder do silêncio, da observação e da reflexão é capaz de nos guiar para decisões mais conscientes, para uma vida mais plena e para uma conexão mais profunda com o divino. É uma experiência que desafia, desperta e transforma. E é exatamente isso que faz dessa história algo único, poderoso e absolutamente essencial para quem está disposto a ouvir, sentir e compreender. Enquanto eu me aprofundo ainda mais nessa experiência do silêncio celestial, começo a perceber como cada detalhe dessa narrativa
se conecta diretamente com nossa realidade cotidiana. É incrível como momentos aparentemente distantes, históricos ou espirituais, têm reflexos imediatos em nossa vida pessoal, em nossas escolhas e em nossa maneira de perceber o mundo. Eu quero que você sinta comigo essa conexão, porque é nesse instante que o conteúdo deixa de ser apenas uma história e se transforma em uma experiência viva, capaz de tocar diretamente o coração de quem observa. É como se o céu estivesse nos falando, nos convidando a refletir sobre nossas atitudes, nossas prioridades e nossa relação com o divino e com os outros ao nosso redor. E ao refletir sobre tudo isso, não posso deixar de relacionar esse silêncio ao nosso tempo atual. Vivemos em uma era de excesso de informação, de pressa constante, de distrações intermináveis. Notícias, redes sociais, compromissos e pressões diárias ocupam nossa mente e nos afastam daquilo que realmente importa. E é exatamente aqui que a história do silêncio no céu se torna relevante para nós hoje. Ela nos desafia a pausar, a observar, a ouvir e a compreender. É uma lembrança de que, mesmo no meio do caos, existe uma ordem, uma mensagem oculta que só se revela quando nos permitimos estar atentos e conscientes. Eu sei que muitos de nós nunca paramos de verdade para refletir. E é por isso que momentos como este são tão poderosos, porque eles nos ensinam algo que transcende o tempo e que toca diretamente nossa alma. Enquanto mergulho ainda mais fundo nessa reflexão, percebo que o silêncio é também um chamado à ação consciente. Ele não é simplesmente ausência de som ou de movimento, mas sim um alerta, uma preparação para aquilo que virá. Ele nos mostra que cada decisão, cada pensamento e cada gesto tem consequências e que precisamos estar atentos ao que nos cerca, ao que pensamos e ao que sentimos. Eu quero que você sinta isso comigo. Cada instante de quietude, cada pausa é uma oportunidade de transformação, de despertar e de conexão com aquilo que é eterno. É nesse momento que percebemos que o silêncio é poderoso e que ele nos revela aquilo que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia. E ao refletir sobre essa experiência, percebo também que o silêncio traz consigo a dualidade de medo e admiração. Ele nos confronta com o desconhecido, nos força a encarar nossa própria vulnerabilidade e ao mesmo tempo nos lembra da grandiosidade da criação, da complexidade da vida e da importância de nossas escolhas. Cada sinal, cada detalhe, cada nuance do mundo ao nosso redor passa a ter significado. E é por isso que eu insisto em dizer que essa história não é apenas sobre um evento no céu. Ela é sobre nós, sobre nossas vidas, sobre como reagimos às situações, sobre nossa capacidade de perceber o que realmente importa e de conectar nossa experiência com algo maior. E eu quero que você compreenda que essa narrativa tem uma aplicação direta em sua vida hoje. Ela nos ensina que, para enxergar a verdade, é necessário estar atento, observar os detalhes, ouvir o que não é dito e sentir o que não é visível. É nesse estado de atenção e sensibilidade que conseguimos perceber a profundidade das mensagens divinas, a grandiosidade da criação e a importância de nossas ações. É como se cada segundo de silêncio tivesse uma voz própria, uma instrução oculta, uma oportunidade de refletir, corrigir e aprimorar nossa trajetória. Eu quero que você sinta isso. Esse é o poder do silêncio, a sua força transformadora. Agora, à medida que chegamos ao final desta experiência, quero te convidar a refletir. Esse vídeo tocou no seu coração? As palavras aqui fizeram você pensar, sentir ou perceber algo que antes estava oculto? Eu quero que você compartilhe sua opinião, seu sentimento, porque seu comentário faz parte dessa experiência e ajuda a criar uma conexão real entre todos nós que buscamos compreender mais profundamente essas histórias. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue fazendo parte dessa jornada de descobertas. Cada inscrição, cada comentário e cada compartilhamento fortalece essa comunidade e nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, para que mais corações possam ser tocados e mais mentes despertem para a verdade e a reflexão. Por fim, quero agradecer sinceramente por ter permanecido até aqui, por ter dedicado seu tempo para ouvir, sentir e refletir sobre essa história. Sua atenção, sua presença e sua abertura para compreender fazem toda a diferença. Que Deus abençoe você, que ilumine seu caminho, que fortaleça sua fé e que permita que a mensagem do silêncio no céu continue reverberando em sua vida, guiando suas decisões, inspirando suas atitudes e fortalecendo sua conexão com o divino. Que cada reflexão aqui sirva como um lembrete de que,
Mesmo nos momentos mais silenciosos, há poder, aprendizado e sabedoria esperando para serem descobertos.